Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Na parte técnica aqui, o nosso Vinícius, que estava crente que a gente ia ficar enrolando, mas hoje o negócio está frenético, estamos trabalhando firme e forte aqui. Vamos dando continuidade aí ao Livro dos Médiuns. Pegue o seu Livro dos Médiuns, estude conosco. É muito importante, o programa Luz na Penumbra possibilita um estudo sistematizado da doutrina espírita de todas as obras. Então, fundamental aí você acompanhar com o seu livro nas mãos, fazendo suas anotações, vendo as suas dúvidas. E aí depois é só procurar o Paulo Renato lá na casa espírita dele, lá em Bangu. E aí chega lá com todas... Eu tinha uma companheira lá da casa, a Rita, que ela era católica, né? E ela chegava na casa espírita e ela levava uma listinha pra mim das dúvidas que ela tinha. Ela sentava com a listinha e falava, vamos lá, Rita. Dúvida 1, dúvida 2. E é fundamental isso, né? De você estudar, anotar as dúvidas e buscar. Né? Então vocês estudam conosco aqui e vai para a casa espírita de vocês lá e chega com a listinha. Mas qualquer coisa pode procurar o Paulo Renato lá em Bangu. Procura, mas leva as respostas. Porque as perguntas eu tenho. Pô, aí já é demais, né? Mas vamos nós aqui, ó. Capítulo 3, que trata do método. Hoje nós vamos iniciar o item 33, mais conhecido como a Idade de Cristo, Paulo Renato. Teoricamente sim. Então vamos lá. Diz Kardec, demais, fora inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Lembrando que na semana passada falamos bastante sobre isso, de que Allan Kardec deixa muito claro de que o principal da doutrina é a sua filosofia e não as manifestações. Tem muita gente que procura no espiritismo o fenômeno. Dificilmente vai entender e, ao invés de ajudar, muitas vezes pode complicar-se diante de fenômenos que não vai entender ou vai entender de maneira equivocada e não vai ajudar em nada, né? Então, Kardec recomenda, inicie-se pela teoria, né? Pelo estudo da parte filosófica da doutrina espírita. Nesse sentido, é bom que os dirigentes espíritas, né? Sim. De instituições espíritas tomem um tanto quanto maior cuidado para evitar oferecer recursos que ele não tem domínio, que ele não controla, porque nas casas espíritas chega muita gente querendo comunicar-se com entes queridos. Isso é comum em todas as casas. Umas mais, outras menos. É muito comum e compreensível. Claro, a pessoa está com saudade do ente querido, né? E às vezes a casa espírita marca hora, dia, para que a pessoa possa obter aquele contato com o ente querido. Então é uma questão um tanto quanto delicada e às vezes esse tipo de oferta, eles denotam justamente falta de conhecimento doutrinário, embora sejam dirigentes, diretores de casas espíritas, mas quando fazem a oferta, digamos, desse produto, eles denotam realmente falta de conhecimento doutrinário, está presa ao fenômeno em si. Até porque os espíritos não estão à disposição de nenhum encarnado, né? Para comparecer a um tipo de reunião com esse objetivo. Sem contar que, estudando, a gente percebe que ainda tem como estaria esse espírito no plano espiritual, quais as condições dele, enfim.
Só Jesus para ter misericórdia desses irmãos que prometem tal coisa, né? Então essa observação tem esse sentido também de alertar ou lançar esse convite para que aqueles que atendem, pelo menos aqueles que atendem o público na casa espírita, eles conheçam de alguma forma um pouco mais sobre a doutrina espírita, de forma que eles entendam como o fenômeno em si pode se dar. Porque se entender que esse fenômeno é banal, é superficial, que basta o espírito estar presente para se comunicar, ele vai, às vezes, fazer promessas que não vai poder cumprir. É isso aí. Então, vamos retomar aqui a nossa leitura do item 33 de O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 3. Tudo 3. Capítulo 3, item 33. Então, recomeçando aqui. Demais fora inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os de que eles dispõem têm aos seus olhos maior peso, mesmo do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Referimo-nos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada por ouvir dizer. Outros conhecem algumas, consigo mesmo ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhes vem dar a explicação, e afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos nem a conveniências. Mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos, e já seria muito que ao Espiritismo coubesse apenas lhes oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que se lhes apresentam como uma confirmação da teoria. Isso é muito correto, que a gente traz a própria experiência. Eu já tive a oportunidade de presenciar fenômenos que, se eu não tivesse o conhecimento da teoria, eu não ia entender nada. Não ia entender nada. Porque quando você estuda e o fenômeno ocorre, você automaticamente já entende o que está por detrás daquele fenômeno. Se você vê o fenômeno pura e simplesmente, você não... E a gente traz, você vai num laboratório de química. E aí o químico está lá fazendo experimentos. A gente vai olhar, vai ver o fenômeno químico acontecer, mas a gente não tem base para entender como aquilo se processa. Então, se eu estudar um pouquinho de química, me dedicar, quando o experimentador estiver no laboratório fazendo, eu já sei o que ele está fazendo e eu sei o que está acontecendo ali, Maria de Fátima Miranda. Você não precisa estar no laboratório para saber que 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio dá água. Sim. Né? Porque a teoria já faz você compreender. Mas você observando Sim. isso com conhecimento prévio... Não, é o que eu estou te falando. Essa teoria a nível de... Você começa a racionalizar. Quando você vê o fato, você já conecta um com o outro. E aí, Paulo Renato? E a teoria, como diz Kardec, né, a formação do espírita lúcido, que tem o conhecimento de como os fatos podem se dar, tem um conhecimento dentro do seu nível de possibilidade de compreensão, mas sabe como os fatos podem se dar, mas ele é lúcido o suficiente para não atribuir a tudo que aconteça com ele às questões de interferência espiritual. Né? É importante saber ter senso de oportunidade, digamos, lucidez para aplicar conhecimento no local certo para que se dê a explicação correta. Então, às vezes, a pessoa, como Kardec coloca mesmo aqui quando fala sobre transporte, manifestações físicas, etc., às vezes um fato natural se dá na presença da pessoa e ela que conhece a doutrina espírita vai atribuir àquele fato natural uma interferência espiritual. Então é preciso também ter esse equilíbrio para lidar com a teoria. A pessoa tem que
amadurecer, desenvolver um certo senso de razão, para que ela saiba que o fato é possível. Mas nem tudo é ele. Mas nem tudo são os espíritos, né? Às vezes a pessoa, como Kardec dá o exemplo, acho que a pessoa esqueceu onde colocou alguma coisa e atribui esse sumiço aos espíritos. Porque ela sabe que os espíritos podem fazer tais coisas. Então é interessante, até para preservar o equilíbrio emocional, a razão da pessoa, é importante que quem esteja na qualidade de quem ensina, como diz Kardec aqui quando fala sobre ensino, quem esteja na qualidade de quem ensina, que também levante essa questão para aquele que ouve, para que a pessoa tenha cuidado, para que não desenvolva determinadas manias, determinadas psicoses que venham a causar prejuízo ao seu equilíbrio racional. Então é importante conhecer, saber que os fatos podem se dar, em que situação, em que circunstâncias ele pode se dar, mas é interessante também saber que muita coisa corre por nossa conta ou, às vezes, é um fenômeno natural, um barulho, um vento, né? Dilatação da matéria. No calor tem aqueles barulhos, né? Dilatação no frio, etc. O vento que derrubou alguma coisa, a gente esqueceu onde colocou tal coisa. Então, antes de atribuir tudo aos espíritos, vamos verificar até onde é a nossa responsabilidade naquele fato que está se dando. Então, a teoria é boa, absolutamente necessária, mas a gente só levanta essa questão para resguardar a segurança psicológica e emocional daquele que tem conhecimento teórico dos fatos e que deva usá-lo com alguma parcimônia. Nesse caso, a parcimônia aí me parece que cabe muito bem, para que a gente não desenvolva sintomas de perseguição ou coisa que o valha. O próprio Kardec, ele teve essa atitude quando ele foi convidado a checar os fenômenos iniciais, né? Ele conhecia o magnetismo, né? E a princípio ele viu que o magnetismo estaria presente de alguma forma ali. Depois é que ele chamaram a atenção o intercâmbio. E aí ele vai fazer a pesquisa e o estudo. E os fenômenos, sejam eles provocados ou espontâneos, quando você tem o conhecimento, você estuda, você tem condições de avaliá-los. Então, às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, o espírito me disse tal coisa. Aí eu digo assim, e o que você acha sobre o que ele disse? Porque a pessoa toma isso como uma verdade. Se é um espírito, se ele falou, eu tenho que fazer. E o estudo nos mostra, Allan Kardec vai nos mostrar que nem tudo que vem dos espíritos são de espíritos sábios, são de espíritos com elevação moral. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós ou menos do que nós. Tem espíritos que são bem intencionados, tem outros que são mal intencionados. A pessoa que não estuda, ela fica simplesmente no fenômeno, porque o espírito mandou eu fazer isso, ou o espírito disse tal coisa. E ela não tem condições de avaliar, filtrar, se o que o espírito falou está correto ou não está, se é uma coisa para o bem ou se não é para o bem. Muitas vezes o espírito usa de uma linguagem aparentemente boa, fala em nome do Cristo, fala em coisas boas, mas está passando uma ideia deturpada. Se a pessoa não tem o conhecimento, como é que faz, Maria de Fátima? É só o estudo, né? E não é o estudo de um livro de uma hora para outra. É o estudo, a meditação, a conversa, a análise que vai dar você, pelo menos, um leque de possibilidades para identificar a situação. Porque chegar a uma única depois demanda mais tempo ainda. Renato? Interessante, o livro dos Espíritos tem uma série de perguntas a esse respeito. Quando Kardec coloca aqui de interferência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos, faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos e outros tantos a esse respeito. Mas fala sobre processos, é bom, útil, que a pessoa, ao analisar um fato à luz da doutrina espírita, que ela conheça a doutrina espírita, né, nos seus fundamentos, nas suas obras básicas, porque é muito conhecimento espírita
com todo respeito aos escritores de uma forma geral, mas muito conhecimento espírita ele é formado em livros que de conteúdo doutrinário propriamente dito pouco tem, e às vezes nada tem. Só tem ali o fato mediúnico relatado, e o fato mediúnico relatado não dá a sabedoria para discernir determinadas situações nesse campo aí de análise de fenômeno. Mas é importante que a pessoa conheça a doutrina espírita realmente dentro das suas bases, porque a gente observa que muitos espíritas, né, e isso acontece em todas as religiões naturalmente, têm a sua formação religiosa fora das bases da própria religião, né, porque ouviram falar, escutaram um comentário e vão repassando esse ouvir falar, esses comentários, como se fossem verdades absolutas, sem consultar a fonte da onde aquelas verdades poderia ter saído ou deveria ter saído. Então é interessante que a pessoa estude com vagar, com atenção o Livro dos Espíritos especialmente, e depois estude ou concomitantemente as outras obras básicas da doutrina espírita, para que ela não se veja, digamos, embaraçada nessa questão aí da interpretação e como lidar com aquele fenômeno. Mas é interessante também observar que os benfeitores sempre nos alertam para que a gente tenha cuidado com a prática do bem, né? Às vezes a gente fala que deve às vezes a gente tem mais atenção em não praticar o mal. Então a gente fica muito preocupado em evitar o mal e fazer o bem. Isso, em teoria, é correto e é recomendável e é justo. Mas os benfeitores nos dizem, muitas vezes, que nós também devemos ter atenção na realização do bem, com as nossas boas intenções, né? As nossas boas intenções, muitas vezes, causam mal maior do que o mal em si mesmo. É verdade. Porque são mal conduzidas. E Jesus falou que um cego que guia cego vai os dois ao poço. Então é preciso ter cuidado, atenção com as boas intenções. Antes de materializar ou verbalizar as boas intenções, eu falo isso em comentário àquilo que você falou sobre a questão do comentário dos espíritos que falam tal coisa, e a pessoa diz que é verdade porque é uma coisa boa, então deve ser levada adiante. Mas a gente tem que ter atenção com as coisas boas, né? Com a pregação, com a realização das coisas boas, porque elas muitas vezes têm criado em nós fixações negativas no sentido do sentimento de culpa. Muitos dos nossos sentimentos de culpa não são produzidos por havermos feito o mal intencionalmente, mas por termos tentado fazer o bem não sei se eu estou confundindo, mas tentarmos fazer o bem de uma forma inadequada, inapropriada, né? Então, para exemplificar e não se estender, mas a gente diria que a comida é uma coisa boa, necessária. A Miranda não come. Ela se alimenta. Deixa ele. A comida é uma coisa boa e necessária, mas hoje a gente vai ficar no excesso ela também faz o mal, né? No excesso ela também faz o mal, né? E é uma coisa boa. Ninguém está tentando envenenar ninguém com comida, está alimentando, às vezes, quem tem fome. Então a gente tem que ter cuidado, muita atenção em como vamos fazer o bem, para que a intenção do bem não redunde num prejuízo maior para o outro e desenvolva em nós um complexo de culpa, né, que poderia ser facilmente evitado. Miranda? Nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Então nós estamos chegando aí, já faltam poucos minutos,
E a gente tem nos últimos programas insistido bastante, né, em relação à questão da teoria que Kardec traz aqui para a gente, e pedimos aos nossos ouvintes que fiquem atentos em relação a essas recomendações, no sentido de buscarem instituições espíritas que primam por esses cuidados, como disse Paulo Renato, pelo estudo. A gente sabe que algumas instituições, poucas hoje em dia, se baseiam mais no fenômeno. Nós vemos mesmo terreiros de Umbanda, né, estudando doutrina espírita. Isso é um sinal muito positivo, né? Os companheiros, claro, respeitando as suas crenças, né, respeitando a sua cultura da sua religião, até porque existem algumas coisas conflitantes, já que aquilo é uma outra cultura, uma outra filosofia espiritualista, mas eles entendem que é importante o conhecimento da doutrina espírita, sobretudo no que diz respeito ao aspecto moral que os espíritos vêm ensinar, e que agregam os próprios espíritos, muitos deles que trabalham em terreiros de Umbanda e mesmo de Candomblé, eles recomendam o estudo da doutrina espírita porque entendem que esses estudos abrem a mente da pessoa para as questões mais importantes da vida, o que de forma nenhuma vai atrapalhar o seu culto e as suas práticas. Não é isso, Renato? É isso mesmo. A ideia inicial de Allan Kardec, quando lançou, digamos, o Livro dos Espíritos, lançou para a edição, era que o Espiritismo deveria servir de ponto de apoio para todas as religiões. Interessante isso. Inicialmente, ele não tinha essa ideia de criar uma religião, de que o Espiritismo fosse uma religião à parte, uma religião que surgisse no meio daquele turbilhão confuso, muitas vezes, do dogmatismo religioso. Então, a ideia inicial não era uma religião em si mesmo. Ele é bem claro a esse respeito. O Espiritismo é a base de todas as religiões. Veio dar ao homem a confirmação, não só pela teoria, mas pelos fenômenos em si, pelo registro dos fenômenos. Veio dar ao homem a certeza daquilo que ele teorizava no campo da imortalidade da alma, da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então o Espiritismo ele veio, na ideia de Kardec, como esse apoio às religiões. Então não há prejuízo nenhum em que as religiões o estudem, sem que abram mão do seu culto particular, né, da sua maneira de se expressar. O que favoreceria as religiões ou aos religiosos de uma forma geral seria essa nova maneira de compreender os fenômenos em si da própria religião. Então a pessoa entenderia que, por exemplo, o santo que se manifesta no seu espaço religioso é um espírito, né, filho de Deus, que um dia viveu na Terra e que agora estabelece comunicação, né, com aqueles que lhe devotam algum culto, né, alguma veneração, e que com a permissão de Deus ele vem, se comunica, auxilia, ampara. Então o Espiritismo ele teria inicialmente essa função de dar a clareza aos religiosos daquilo que eles professam, daquilo que eles divulgam, tão somente no campo teórico. É isso aí. Agradecemos aí ao Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, ao Vinícius na técnica e sobretudo a você, prezado amigo ouvinte, internauta, que nos acompanhará em mais um estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Semana que vem daremos continuidade, chegando aí quase já no final do capítulo 3 aí, vamos já adentrar aí brevemente ao capítulo 4, mas semana que vem retomamos com o item 34. Muita paz a todos e até lá. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos mais uma vez reunidos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhados do Jefferson, fazendo aí com que as nossas vozes saiam bonitas. Estamos trabalhando, analisando a Revista Espírita de 1858 a 1868, números pares. E o Astênio está contando uma história maravilhosa, né, que na realidade foi real, da grande médium da época, com 14 anos, que trouxe a Kardec, né, que Kardec já vivenciou com ela, a história de Luís XI. E ele agora vai dar continuidade, porque estamos falando de uma trama, né? Isso, a gente está concluindo, né? Não deu tempo de concluir no programa passado, mas concluindo esse tópico, né, que Kardec, que ele chamou de primeiro artigo, porque existirão, né, e existiram outros artigos, em Kardec comenta a história da vida do Luís XI, contada por ele mesmo através da Hermance Dufour, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Então, como a Amaury disse, era uma verdadeira trama, né? Os biógrafos de Luís XI nunca entenderam por que ele entregou o governo da Normandia a um determinado conde, né, que era adversário dele, e ele, então, através da mediunidade, ele explica, né? Ele tinha telhado de vidro, né? Então, ele tinha preparado para matar o conde, e aí o negócio não deu certo, e aí depois, para poder se livrar, né? Botar panos quentes, né? Deu a ele, quem pagou o preço foi a Normandia. A Normandia, e quem pagou o preço foi o que ia matar, né? Que acabou sendo decapitado. Isso. E aí conclui então, pelo menos esse primeiro texto, né, sobre o Luís XI, esse primeiro artigo. Kardec conclui o artigo dizendo o seguinte: seu delator experimentou a mesma sorte, devido em parte à resposta imprudente que deu ao príncipe de Borgonha. Havendo este perguntado caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, né, que se lembra que ele prometeu pagar e não pagou, né? Isso. Então, assim, seu delator experimentou a mesma sorte, devido em parte à resposta imprudente que deu ao príncipe de Borgonha. Havendo este perguntado caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, se teria denunciado o complô, teve ele a inconcebível temeridade de responder que não. Né? Então, ele fala assim: eu só denunciei porque não recebi nada. Se eu tivesse recebido, eu tinha ficado quietinho, você tinha sido envenenado e acabou. Né? Bom, aí conclui aqui dizendo o seguinte: quando o conde veio a Tours, pediu-me uma entrevista particular. Então pediu uma entrevista particular ao rei, né, Luís XI. Nela deixou extravasar todo o seu furor e me cobriu de censuras. Eu o apaziguei, dando-lhe a tenência geral da Normandia isso aí. E a pensão de 36 mil libras. A tenência geral não passou de um título sem resultado. Quanto à pensão, não recebeu senão o primeiro vencimento. Quer dizer, o Luís XI era meio... Hoje nós diríamos que é um 7-1, né? Nossa, total. Total. Né? Então, certamente ainda tinha que reencarnar ainda, passando bons bocados, né, para poder aprender. Bom, mas aí nós concluímos, então, esse primeiro artigo a respeito do Luís XI, né, escrita por ele mesmo como espírito, através da Hermance Dufour, né, da médium Hermance Dufour. E agora a gente entra num outro tema, ainda na revista de março de 1858, que tem por título A Fatalidade e os Pressentimentos.
Nesse tema, a fatalidade e os pressentimentos, temos um outro Luís, só que agora não é o Luís XI, é o São Luís, né? Que é o que me parece, na história, foi Luís IX, o rei Luís IX. Então, a fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. E aí o Kardec começa dizendo o seguinte: um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte. Então, um correspondente da Revista Espírita mandou uma carta, né, para o Kardec. Kardec está relatando aqui o que ele escreveu e depois, então, e essa carta trata da questão da fatalidade, dos pressentimentos, e depois São Luís, então, vai dar a opinião dele, ok? Aí, esse correspondente, então, diz o seguinte: no mês de setembro último, uma embarcação ligeira, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida à noite pelo mau tempo. O barco virou e das 8 pessoas que lá estavam, 4 pereceram. As outras 4, no número das quais me encontrava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, agarrados no casco, né, na quilha. Virou, né? Ficamos a noite inteira. Como é que é? Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão esperar a morte, que nos parecia inevitável e da qual já experimentávamos todas as angústias. Então a gente viu, quando a gente tratou de Júpiter, que não tem angústia perto da morte. Exato. Em Júpiter, mas aqui, né? Aqui continua tendo. Meu Deus, eu vou morrer, eu não quero morrer, né? Então eu falo assim, já experimentavam todas as angústias da morte, né, depois de uma noite agarrado lá na quilha do navio. Isso, do barco. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Na sorte deles que sabiam nadar, né? Porque se fosse eu, não tinha escapado. Tinha que continuar agarrado da quilha. Aí prossegue só. Porque nesse perigo igual para todos, então eram 8, né? Então o perigo era igual para todos. Porque nesse perigo igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram. Né? Uma boa pergunta. Isso, porque a possibilidade de morrer era igual para todos, né? Porque só 4 sucumbiram. Por que os outros 4 não sucumbiram? Eram melhores do que os outros, espiritualmente falando? Sim. Ele mesmo coloca aqui, né, o próprio... esse correspondente, né, que escreveu para Kardec, ele mesmo descreve algumas das pessoas que morreram, pessoas de primeira linha, sabe? E morreram, muito melhores do que ele, e morreram, né? Então, não seria porque... Essa foi uma avaliação da própria pessoa, da própria pessoa, Então ele fala assim, por que nesse perigo igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram? Notai que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente, e mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Ou seja, a morte persegue ele escapa de... E ele está escapando. Escapa de todos os jeitos. É como diz o outro, São Pedro não quer ir lá de jeito nenhum. Não. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É verdade. Bom, só que nesse momento que ele está escrevendo, ele é um correspondente de Kardec, ou seja, é um estudioso da doutrina espírita. Pelo menos nesse momento ele já devia estar melhorando já, né? Com certeza. Bom, ele fala assim, sou levado realmente a crer que mão invisível me protege. Que fiz para merecer isso? Não sei bem. Sou alguém sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me vanglorio de valer mais do que os outros. Longe disso, entre as vítimas do acidente, havia um digno eclesiástico. Olha. Então, quer dizer, não basta ser eclesiástico, pode ser eclesiástico e não valer nada, mas ali existia um digno eclesiástico, né? Modelo de virtudes evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. Então, entre os mortos estavam essas 2 excelentes criaturas, né, que, entretanto, sucumbiram. E ele,
sem qualquer valor especial, né, não sucumbiu. Mas você vê mais uma vez, né, como é que é interessante a gente estudar a Revista Espírita, né? Quanta coisa a gente aprende só na Revista Espírita. E você vê, né, Astênio, que as perguntas são as mesmas, né? Você vê, ele questiona Kardec, né? Sim. Por que eu fiquei? E essas pessoas que tenham uma determinada conduta foram. E você vê hoje a mesma coisa quando você vê assim, por que eu não morri quando o avião caiu, né? E o outro morreu? Né? Aliás, por que eu não tomei quase todo mundo morreu e 1 ou 2 não morreram, Não né? morreram. Por que eu, na hora de tomar o avião, perdi o avião e não morri no acidente e todos ali morreram? Então são perguntas equivalentes ao da época, né? As mesmas perguntas que a gente faz hoje, né? Então, prosseguindo, então aqui conclui o relato desse correspondente da Revista Espírita, né? Fala assim, a fatalidade parece desempenhar grande papel em meu destino. Os espíritos não estariam ali para alguma coisa? Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito? Perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam? Questão interessante, não é isso? Uma pergunta muito interessante. Quando ocorreu aquele episódio, né, em que o barco virou, né, a embarcação virou, os espíritos teriam exercido algum papel, né, naquele episódio da natureza, né? Sim. Porque sabemos que os espíritos podem interferir nos fenômenos da natureza. Então teriam sido os espíritos que provocaram aquele fenômeno e também teriam sido outros espíritos que evitaram que ele e mais 3 não falecessem, né, não viessem a óbito naquele fenômeno. Né? E aí Kardec prossegue. Tá? Então aqui ele terminou de relatar a carta do correspondente. E o questionamento, né? Isso, e o questionamento do próprio correspondente. Né? E aí prossegue Kardec dizendo o seguinte: conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito São Luís, que de boa vontade se comunica conosco toda vez que há uma instrução útil a transmitir. Né? Então, obviamente, Kardec só atendeu ao pedido do correspondente porque achou que era uma questão de interesse não só para ele, era de interesse geral. Né? Qualquer um de nós espíritas teria interesse em saber, conhecer a explicação para esses fenômenos. Se são os espíritos que provocam os eventos, né, tristes como esses, são eles também que protegem esse ou aquele numa situação dessa. Né? E aí Kardec, então, chama São Luís e pergunta a ele. Né? Kardec, então, pergunta inicialmente o seguinte: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro espírito que o afasta, né, que o afasta do perigo? Não é interessante a questão? Aí, e lógica. Lógica, né? Então, você vê que o próprio Kardec não tinha, naquele momento, resposta para isso. Senão, se ele já tivesse resposta, se os espíritos já tivessem dado explicações, ele teria dito, pelo que temos estudado, etc, ele teria dado a resposta. Mas ele chamou São Luís, né, para poder dar a resposta. Né? Então, voltando à pergunta, quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro espírito que o afasta? Resposta de São Luís. Eu, na verdade, não achei muito profundas as respostas de São Luís, não. Mas certamente ele respondeu dentro do que seria possível, dentro do que ele estava autorizado a responder. Né? Então ele disse, quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Então já está dizendo assim, né? Então não debita tudo a ação dos espíritos, não. Né? Porque na medida que você escolhe uma prova, existem as leis da vida que se desenrolam nesse sentido. Né? Então não fique sempre pensando que tem espíritos designados para criar tragédias, né? Esse tipo de coisa. Né? Então quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Elegendo-a, estabelece-se uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas,
né? Então é como se fosse assim, você teve liberdade na hora de escolher. Ninguém te obrigou a escolher nada. E aí você escolhe. Mas uma vez que você achou que para o seu progresso fosse necessário, importante você passar por determinada experiência, você fez a escolha, não fica brincando com a vida de escolher e desescolher, não. Se você fez a escolha e foi aprovado, meu amigo, se prepara, não é isso? Então, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Então ele disse, você não perde o seu livre-arbítrio porque você encarnou. Então, não obstante você tenha feito a escolha, na hora dos acontecimentos você pode fraquejar, né? Então, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Então, os espíritos bons, eles não interferem na nossa vida a ponto de anular o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Né? Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. É por isso que eu falei que não achei-se muito profundas as respostas de São Luís, né, principalmente quando ele coloca aqui nessa parte final, em que ele fala, um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando-lhe um perigo físico. Mostrando em que sentido? Né? Expondo realmente a criatura àquele perigo físico, provocando o perigo físico, ou mostrando através do sonho, sabe? Não entrou em detalhes, né? Através da evidência, né? Então, ele fala assim, um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então parece que o que ele está nos trazendo nesse primeiro momento aqui é que o que prevalece em todos os sentidos é a nossa vontade como encarnado, o nosso livre-arbítrio. Não obstante, uma vez que nós tenhamos feito determinadas escolhas, a probabilidade é muito grande de nós irmos a enfrentar aqueles obstáculos. Tranquilo? Tranquilo. Aí vem o Kardec, parece também que não se deu muito por satisfeito, né? E aí ele faz uma outra pergunta. Ele fala, quando um homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Perceberam como... É uma malícia da pergunta. E percebeu como Kardec realmente não ficou satisfeito com a resposta? Sim. Né? Que ele falou de livre-arbítrio e tal. Peraí, eu estou querendo algo mais palpável, não é isso? Ele fala assim, quando um homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente. Ele fala assim, responda objetivamente. Isso. Né? Fala assim, pergunta, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente. E se de alguma sorte é o seu agente, nesse espírito mau é o agente do acidente. E caso se livre do perigo, se um espírito bom veio em seu auxílio. Então a gente verifica que, de algum modo, ele repetiu a mesma pergunta anterior. Só mudou a posição. Só a posição. Então você vê que não foi só eu que não fiquei satisfeito com a resposta, não. Kardec também não ficou satisfeito com a resposta, né? Aí o São Luís responde, eu continuo pouco satisfeito com a resposta de São Luís. Então vamos lá. Mas aí ele diz assim, os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme a sua natureza. Parece que ele está fugindo da resposta. Né? Sabe? Percebeu bem a pergunta do Kardec? Ele fala assim, eu quero saber se o espírito mau provoca o acidente, se ele é o agente do acidente, e se a pessoa se livra, se for um espírito bom que o livrou, né, daquela questão. Ele fala, os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Então ele volta lá naquela primeira informação dele, que nós fazemos escolhas quando encarnamos, né? Quando tua vida é posta em perigo,
é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Então ele fala assim, se é advertência é porque você não sucumbiu, então foi apenas uma advertência. Se você sucumbir, a causa é outra. Sim. Você programou desencarnar daquele modo. Então, se você programou participar de um lance desse sem sucumbir, é porque você precisava de uma advertência, né? Então, quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons em te tornares melhor. Então, de algum modo, ele está sendo objetivo, né? Que ele está dizendo assim, se você passa por uma experiência dessa, em razão de estar no seu destino, considerando as suas escolhas, e você escapa da situação, isso é uma advertência e normalmente você se propõe a ser melhor a partir dali, né? A morte está te chamando a atenção, né? Meu Sim. filho, aproveita o tempo, né? E aí ele completa essa resposta dizendo o seguinte, sobrevindo o espírito mau, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda persiste, pensas que igualmente escaparás a outros perigos, e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Então, embora seja meia filosófica a resposta do São Luís, ele está dizendo, e é de fato o que acontece, né? Por exemplo, você pega uma enfermidade braba, né? Nós estamos aí no meio da pandemia, aí você pega a pandemia, problema de respiração, disso, daquilo, aí você promete que se você escapar, você vai ser um santo. Aí passou a pandemia, você volta a fazer besteira. Né? Então, é mais ou menos como se... você veio a experiência da enfermidade, né, foi uma advertência, mas ele fala, vindo o espírito mau, né, te induz a continuar no erro, né? Sim, então sim. Existe sim a influência dos bons espíritos, né, quando te inspiram nesses momentos de grande dificuldade a te chamar a atenção, olha, cuidado, né? E a morte pode te chamar a qualquer momento. Existem aqueles que falam, esquece da morte, né? Sabe? E cai na gandaia. Você me lembrou agora de uma situação, né, contada até por um amigo, né, que na época ele me questionou, né? Ele não era espírita. Ele falou, Amaury, eu tive um câncer X, né? E eu tomei a quimioterapia. No mesmo lugar que eu tinha esse câncer X, tinha mais uma pessoa com o mesmo câncer que eu. E ele tomou a mesma terapia, que eu, a mesma quimioterapia. Ele morreu e eu fiquei. Eu estou curado. Como é que você me explica isso? Então, é a mudança do pensamento, tudo isso, né? Sim. A gente, quando entra no avião, eu viajei muito de avião, eu cheguei a um ponto que eu não ligava mais, mas no início, eu sempre, será que vai cair? Antes de entrar. Por que esse pensamento? Porque provavelmente eu estava tendo uma influência. Sim. Né? Então, meu amigo querido, vamos encerrar agora, né? E eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Mais o nosso amigo Jefferson. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.